Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Walter Capanema, sou professor de Direito Eletrônico e estive durante essa semana aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, falando sobre o Marco Civil durante 5 aulas. E nada melhor do que hoje no Saber Direito Responde, responder perguntas, dúvidas que são trazidas pelos nossos amigos aqui, a Vitória, o Enderson e a Dayara, alunos que vão trazer perguntas para a gente. Vitória, sua pergunta, por favor. Quais são as responsabilidades dos provedores de conexão? Boa pergunta. Vamos ver o seguinte, existe o provedor de conexão. O provedor de conexão é aquele provedor que garante a conexão, como o próprio nome diz, do usuário à internet. Então o que acontece? Ele tem suas responsabilidades. A primeira e mais importante dele é garantir que o usuário tenha acesso à internet numa velocidade que seja justamente aquela que foi contratada. Então, se a publicidade diz que eu tenho 10 megas de acesso à internet, eu tenho que ter os 10 megas de acesso à internet. Só que, infelizmente, esse direito que é tão importante, essa obrigação por parte do provedor, esse direito do consumidor não é respeitado. Porque existe uma resolução da Anatel, uma norma da Anatel, que diz que o provedor pode entregar até 30%. Então, na realidade, se você tem uma internet de 10 mega, você só vai receber 3,33 centavos, que não é muita coisa. Então, o que acontece? Primeira obrigação do provedor, entregar a internet numa velocidade que seja garantida no contrato, ou seja, a velocidade nominal. Uma segunda responsabilidade, um segundo dever, que eu acho inclusive que é muito importante, Vitória, é o seguinte, o provedor ele precisa respeitar a privacidade desse usuário. Porque se o provedor é ele que garante o acesso ele pode, de certa forma, ter um acesso técnico ao que o usuário está fazendo. Então, se você manda um e-mail relativamente sigiloso para alguém, para um amigo, que seja, o provedor tem capacidade técnica para analisar o conteúdo. Isso daí ele não pode fazer. Em primeiro lugar, o Marco Civil veda. O Marco Civil veda qualquer tipo de monitoramento, qualquer tipo de filtragem por parte do provedor. E mais, dependendo do caso, pode até constituir um crime. A Lei 9296, a lei que trata da interceptação telefônica e da comunicação de dados, ela tem um artigo, o artigo 10, que diz que é crime a interceptação de dados realizada sem autorização judicial. Então, o provedor, quando ele analisa o seu conteúdo, ele faz um grampo do seu conteúdo, ele está desrespeitando a lei, o Marco Civil, e está cometendo um crime. Então, esses dois direitos, ao meu ver, são os mais importantes. Anderson, a sua pergunta. Professor, é porque muita gente diz que o Marco Civil é só uma desculpa para o governo controlar a internet. É verdade. Esse fato, né, esse boato surgiu na internet, nas redes sociais, e é muito comum, dizendo, olha, o Marco Civil é um absurdo, o Marco Civil é algo que vai violar a nossa privacidade, vai tornar o mundo, o país algo totalitário. Não é isso, gente, não é isso. Quer dizer, realmente quem faz isso ou é desinformado ou realmente quer trazer um pensamento negativo sobre o Marco Civil. O Marco Civil, na realidade, ele tem aí uma tentativa de trazer direitos e garantias para a internet, para o usuário da internet. Ele não vai regulamentar a internet de forma a permitir o monitoramento governamental, permitir a censura, até porque a própria Constituição vai dar censura. Veja bem, o computador não pode censurar, o provedor não pode censurar e nem o governo pode censurar. Então o Marco Civil está mais preocupado, a ideia do legislador é garantir ao usuário a maior quantidade possível de direitos. E essa ideia realmente é tão somente um boato. Professor, o artigo 3º do Marco Civil, ele tem o sentido apenas de garantir o acesso à internet a todos? É uma boa pergunta, porque é um artigo que justamente traz uma norma que seria programática, diz que a internet é um direito de todos, é um direito para todos. Eu entendo aí que seria o seguinte, que é um direito, quando o Marco Civil diz que é um direito de todos, ele não está dizendo que esse direito poderia ser oponível ao Estado, ou seja, uma pessoa carente que não tem acesso à internet, ela pede a internet a todos, ela pede a internet para o Estado, fundamentando nesse artigo. Porque ele diz o seguinte, olha, eu sou pobre, não tenho acesso à internet, mas o Marco Civil garante o meu acesso. Não é bem assim. Porque quando o Marco Civil diz que garante acesso a todos, eu vejo que o sentido não é de estabelecer um dever de fornecimento da internet por parte dos entes federativos. Eu vejo aí que ele mostra que no Marco Civil, os provedores, o acesso à internet deve ser feito de uma forma não discriminatória.
deve permitir aí o acesso à maior quantidade possível de pessoas. Inclusive, o Marco Civil, por exemplo, ele tem uma regra, uma norma, que até garante o acesso de pessoas que têm portadores de necessidades especiais. Quer dizer, os sites têm que se adaptar. É uma forma de dizer que a internet é para todos. Certo? Vitória, a sua pergunta. Professor, qual é o limite da liberdade de expressão na internet? Boa pergunta. Olha, eu acho, inclusive, que essa é uma das perguntas mais difíceis que se tem sobre o Marco Civil. Porque, na realidade, a Constituição, que é a grande baliza sobre esse tema, lá no seu artigo 5º, inciso 4, ela não diz totalmente qual é o limite. Ela diz basicamente o seguinte, que é garantida a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Portanto, o único limite, a única baliza de limite é que você não pode se manifestar de forma anônima. Mas a grande questão é o seguinte, que a própria legislação ordinária começa a tratar os outros limites. Por exemplo, você tem uma lei que proíbe o racismo, uma lei que proíbe manifestações contra grupos, você tem a jurisprudência do STF que condena manifestações antissemitas, manifestações contra grupos específicos, contra indígenas, que seja. Mas o grande problema aqui, que ainda não cheguei, é o seguinte, muitas vezes, para você definir se houve uma mera manifestação da expressão ou se houve um ato violador, vai depender da interpretação do juiz, da interpretação do advogado. Porque, veja bem, muitas vezes o policial, digamos assim, que uma pessoa diga assim na internet, aquela pessoa parece um macaco. Mas será que ele está tão somente fazendo uma brincadeira? Ele está sendo racista? Porque geralmente a ofensa racista utiliza essa expressão. O que pode ser o seguinte, um intérprete acha que é ofensa, outro intérprete acha que não. E você pode usar essa mesma ideia para o juiz, porque pode ter um juiz que acha que essa manifestação foi racista, outra não. Então, o grande problema é que o limite da liberdade de expressão, em grande parte, é subjetivo. Certo? Wenderson, sua pergunta. Professor, como uma pessoa poderá solicitar a retirada de publicações dirigidas a ela que contenham injúria ou ofensa à sua honra? Esse é um grande desafio porque envolve também um aspecto tecnológico. Quer dizer, o Marco Civil já garante também a retirada do conteúdo lesivo. E antes mesmo da existência do Marco Civil, se valendo do Código Civil, já se admitia na nossa jurisprudência a retirada de conteúdo lesivo. Então, se alguém fez um post num site ou num blog, numa rede social, você podia, o judiciário, retirar esse conteúdo e, paralelamente, cumulativamente, buscar uma reparação de danos morais contra aquela pessoa que cometeu o delito. Mas o grande problema, Wenderson, é o seguinte, é o aspecto tecnológico. Porque quando você pratica uma conduta pela internet, quando você coloca um post na internet, nada impede que esse post seja compartilhado, redistribuído. Até às vezes você consegue apagar do local originário, onde estava. Até você pede, doutor juiz, eu quero tirar daquele endereço www.tomeofendendo.com.br. Mas de repente a pessoa, o ofensor de má fé, ele pega aquele material e leva para outra pessoa, para outro site. Então, digamos, a grande dificuldade de retirar o conteúdo da internet é que a internet ela é ilimitada e dinâmica. Então, acaba sendo, judicialmente falando, uma briga de gato e rato. Você tira do endereço, mas está no outro e tira. Então, é muito difícil. Acaba sendo uma medida que, na prática, tem pouca eficácia. Daira, sua pergunta. Professor, quanto à quebra de sigilo de comunicação, é necessária a prévia ciência do internauta? Boa pergunta. Porque, veja bem, o Marco Civil ele não regulamenta como é feita a quebra do sigilo de comunicações. Mas esse assunto que você está falando é extremamente relevante porque você precisa se basear na Lei 9296 de 96, né? A Lei de Interceptação Telefônica de Dados. Agora, pensa comigo. Eu sou autoridade policial. Eu quero investigar uma quadrilha de pornografia infantil na internet. Uma das formas de obter a prova vai ser fazer a quebra do sigilo das comunicações de dados dele. Né? Eu quero pegar uma conversa entre a quadrilha e depois utilizar no processo. Você acha que eu teria eficiência se eu comunicasse para eles, gente? Olha, gente, eu vou grampear vocês, hein? Por favor. Não. Então, o que acontece? A medida, até para ter eficiência, é preciso que ela seja feita em segredo. O que vai acontecer é o seguinte, depois que essa quebra de sigilo é feita e esse material é colhido, ele vai ser transcrito e vai ser anexado ao processo. Aí, posteriormente à medida, os réus vão poder analisar. Quer dizer, o material, quer dizer, ele vai poder realizar o contraditório, mas depois
da realização da diligência, da quebra do sigilo das comunicações. Certo? Vitória. Professor, qual é a responsabilidade do provedor de aplicação em relação a ato de terceiro? Essa pergunta também é muito interessante porque, veja bem, o Marco Civil, como regra geral, no seu artigo 19, ele diz que o provedor de aplicação, quer dizer, o provedor que define aí o serviço de internet, as redes sociais, os sites de vídeo, são provedores que, basicamente, hospedam materiais de terceiros. Eles não criam nada, eles são espaço para terceiros se manifestar. Então, o que acontece aí? O provedor não responde, porque não foi ele que criou esse conteúdo. O que o Marco Civil estabelece como exceção é, havendo um processo judicial em que esse provedor de aplicação ele é intimado a retirar o conteúdo. Se ele não retirar, com a ordem judicial, ele passa a responder civilmente. Ou seja, só a partir de uma ordem judicial não cumprida que ele vai responder. Então, dito isso, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com Saber Direito Responde. Estamos voltando aqui com Saber Direito Responde e temos mais perguntas sobre o Marco Civil da Internet. Voltamos então aqui, seguindo a ordem regimental aqui, Wenderson. Professor, é lícito o monitoramento do computador de uma criança por seus pais? É interessante, porque veja bem, o Marco Civil garante a privacidade. Mas será que essa garantia de privacidade vale contra todos? Existiria privacidade de uma criança ou adolescente? Até existe. O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que um dos direitos da criança é a privacidade. Mas essa privacidade ela tem que ser diminuída principalmente quando nós tratamos do poder educativo dos seus pais. Então, o que acontece? Uma das formas das pessoas que trabalham, das pessoas que têm esse desvio da pornografia infantil, os pedófilos, é de assediar a criança pela internet. Então, ele vai num chat, ele vai num site onde as crianças se reúnem, então começa a conversar, pede para a criança ligar a câmera, pede para fechar a porta do quarto. Ou seja, ele procura afastar a criança da vigilância do pai. E uma das formas que que os pais têm para realizar essa vigilância é instalar um programa no computador para monitorar, não só para monitorar o que a criança está fazendo, como, de certa forma, evitar que ela entre em sites danosos, sites de pornografia infantil, sites com vírus de computador. Então, o pai tem esse poder de resguardar a privacidade do filho. Dayara. Professor, a previsão legal para punir o provedor de aplicação que desrespeite o artigo 15, desfazendo dos registros de conexão antes do término do prazo de conservação? Muito boa essa pergunta. E é bom, ainda mais uma pergunta que eu nunca tinha pensado sobre isso. É ótimo. Por quê? O provedor de conexão, o provedor de aplicação, ele, de acordo com o Marco Civil, ele é obrigado a guardar o registro de aplicação pelo prazo de 6 meses. Mas ele é obrigado a fazer isso quando ele é um provedor de aplicação constituído como pessoa jurídica e essa pessoa jurídica, ela realiza atividade empresarial. O grande problema aqui é quando o provedor ele apaga o conteúdo. Se o provedor apagar esse registro de aplicação que ele é obrigado a guardar por 6 meses, olha, o grande problema é o seguinte, o Marco Civil não previu isso, não previu sanção. O curioso é que o Marco Civil ele estabeleceu alguns direitos importantíssimos e não previu sanção. Alguns deveres importantes e não previu sanção. Por exemplo, quando se viola a neutralidade, não tem sanção. E esse exemplo que você deu é excelente na sua pergunta. Quando o provedor de aplicação ele apaga o log, o que acontece? O registro, o que acontece aí? Nada. Eventualmente, dependendo do caso, eu acho que seria difícil verificar um caso concreto, o usuário poderia promover uma ação de responsabilidade civil, mas seria muito difícil eu verificar um fundamento para tanto. Mas é uma pergunta muito boa. Vitória. Professor, o que é neutralidade e qual a sua importância? É importante isso da neutralidade. A neutralidade eu entendo que seria um desdobramento do princípio da isonomia para a internet. Quer dizer, a isonomia, o que diz lá na Constituição, ou o princípio da igualdade? Que se deve tratar as pessoas de uma forma igualitária, equânime. E, eventualmente, a própria Constituição, ela estabelece aí exceções a esse princípio, né? A mulher não presta serviço militar,
ela pode se aposentar com menos tempo de contribuição e menos tempo de menos idade. Existem as imunidades tributárias a grupos específicos. Tem várias situações que quebram a isonomia, mas fundamentadas. No caso da neutralidade, ela nada mais é do que a adequação do princípio da isonomia para a internet. Ou seja, os provedores de conexão, aquelas autoridades, os administradores autônomos de serviço, eles devem aí tratar a internet como, os dados da internet como algo único. Eles não podem ou estabelecer preferências, ou seja, esse dado aqui vai mais rápido, e nem pode estabelecer assim discriminação. Olha, você não pode passar. Mas, infelizmente, na prática fazem isso. Infelizmente, às vezes, uma questão até de concorrencial. Olha, essa informação, de repente, vai concorrer com a minha empresa, então eu vou deixar você bem devagar. Então, o problema, como eu falei, é o seguinte, que adianta você prever a ideia da neutralidade se não há qualquer sanção para isso? Então, acaba desestimulando a sua aplicação. É isso. Professor, com a neutralidade da rede assegurada, os provedores de conexão eles poderão vender pacotes de velocidade diferenciados, nesse caso? Olha, boa pergunta. Essa é uma das questões mais debatidas, uma questão sangrenta quase na discussão do Marco Civil, porque os sindicatos ligados aos provedores diziam que a internet, por ser, digamos assim, uma supervia da informação, por ser uma estrada da informação, ela poderia ter várias velocidades, né? Então, se eu tenho uma via que é mais rápida, eu tenho uma via que é menos rápida. Então, quem usa a via mais rápida, ou seja, quem usa a internet mais rápida, ele poderia pagar mais, em detrimento de quem usa a via menos rápida, paga menos. Eu acho que, particularmente, aí é uma forma disfarçada de você violar a neutralidade. Porque você está tratando conexões de forma diferente. Inclusive, você tá valorizando que tem mais dinheiro. Inclusive, ou seja, você está utilizando o fator econômico como fundamento para se fazer uma diferenciação. Para mim, é evidente que há uma quebra da neutralidade. Professor, quais tipos de informações são armazenadas e por quanto tempo? Na realidade, a gente tem que levar em consideração o seguinte: basicamente, o Marco Civil ele determina a guarda de dois tipos de registros, né? Ele determina o registro de conexão, que o registro de conexão ele nada mais é do que um inventário do IP do computador, o horário que o computador se conectou e o horário que ele se desconectou. Tão somente. Então veja que ele detém muito pouco da privacidade do computador e do seu usuário. E o prazo de guarda é um prazo de 1 ano. Esse prazo pode ser eventualmente prorrogado se houver o que a lei chama de um requerimento cautelar de algumas autoridades, que é a autoridade administrativa e a autoridade policial. E, por outro lado, você tem também os registros de conexão de aplicação. Ou seja, todos aqueles sites que você frequentou, todos aqueles serviços de internet que você utilizou. E aqui, nesse caso, você tem um detalhamento muito maior do que da sua privacidade. Porque pelos sites que você frequentou, eu posso saber dos seus gostos, dos seus pensamentos, dos seus aspectos políticos, do seu posicionamento político, pessoal, tudo. Então, há aí, digamos assim, um acesso muito maior ao seu eu. Nesse caso, por ser muito mais informação, o Marco Civil, no seu artigo 15, determina a guarda por 6 meses. Mas também se admite a prorrogação desse tempo, através do procedimento que a lei chama de requerimento cautelar, que pode ser feito pela autoridade policial, autoridade administrativa e o Ministério Público. Então, é mais gente que pode pedir que esse material seja guardado mais tempo, até para ser utilizado numa eventual ação penal, numa ação de responsabilidade civil, etc. Vitória. Professor, há diferença entre privacidade e intimidade? Sim. Veja que a internet, a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 10, ela diz lá que são invioláveis a vida privada e a intimidade. Quer dizer, a própria Constituição já diferencia, e a Constituição não tem palavras inúteis. Então, o que acontece? A privacidade e a intimidade, elas têm uma diferença em relação ao aspecto de profundidade. A privacidade é a parte da sua vida que diz respeito às suas relações pessoais menos intensas, relações profissionais, aquelas pessoas que você conhece de vista, de repente até os seus amigos da rede social, porque ninguém é amigo de todo mundo na rede social. Então, essa relação mais externa. A intimidade, ela trata justamente do que é mais importante na sua vida, do que é essencial.
a sua família, o seu namorado, o seu marido, o que passa na sua cabeça, o que está na sua cabeça. Então, o que acontece é o seguinte, a violação da privacidade é menos grave do que a violação à intimidade. Quando se viola assim, a intimidade, quando se expõe, de repente, a foto de uma pessoa num relacionamento amoroso com outra, você está violando a intimidade. E a violação da intimidade é muito mais intensa e gera um dano moral muito maior do que necessariamente a violação da privacidade. Ok? Wenderson. Professor, o que é a guarda de registros? Quem poderá ter acesso a esses registros? Boa pergunta. Então, o que acontece? Os registros, até recapitulando um pouco, nós temos o registro de conexão e o registro de aplicação. Então, o que acontece? O registro de conexão guarda o número IP, o registro de aplicação diz quais são os sites e os serviços que você frequentou. O que é interessante é o seguinte, que para ter acesso a esse conteúdo, é preciso uma ordem judicial. Quer dizer, alguém que seja interessado, uma pessoa interessada, mas desde que tenha uma ordem judicial suficiente. E essa pessoa que seja interessada, é preciso que ela comprove o fundamento que ela está precisando, ela precisa comprovar a justificativa para tanto, qual é o período que ela quer, que não pode ser tudo, qual é o período do registro que ela tem, o período no tempo. Ela precisa demonstrar para o juiz que ela precisa daquele registro para apurar ou investigar um ilícito civil ou penal. Então, são situações muito específicas, mas exige uma prévia autorização judicial. Ou seja, o juiz ele vai verificar se há, no caso concreto, esses requisitos e, com base nisso, admitir ou não o acesso a esses registros. Professor, atualmente, as redes sociais são utilizadas para organizar manifestos. Existe algum risco desta lei ameaçar a democracia? O curioso é o seguinte, o Marco Civil não é uma ameaça à democracia. O Marco Civil busca aí, na medida do possível, trazer mais direitos aos cidadãos. Então, o que acontece é o seguinte, não há nenhuma norma aí que procure tratar de limitação à cidadania. Quer dizer, ele até tem como um dos seus objetivos garantir a participação social nos destinos do país, na atuação do governo. Não faria sentido o Marco Civil se eu agir o contrário, contra as manifestações. Então, as manifestações vão sempre existir. As redes sociais, sem dúvida nenhuma, por ser o meio de comunicação mais comum hoje em dia, até porque ele é barato, é fácil de todo mundo utilizar, é o principal instrumento. Então, o que acontece? A rede social não é ruim. A rede social só é mais um meio de comunicação e o Marco Civil não vai proibir. Agora, o que acontece é o seguinte, se essa manifestação é utilizada para praticar algum crime ou para ofender uma pessoa, aí sim você pode utilizar o Marco Civil para conter algum abuso, você pode utilizar o Código Penal, as leis que existem, para justamente controlar o abuso, mas não a manifestação em si. Então, o que acontece é o seguinte, que a manifestação na internet é válida, nas redes sociais, mas é preciso a gente rememorar o artigo 5º, inciso 4. Né? A gente fala da liberdade de expressão sendo vedado ao anonimato. Eu não posso utilizar o anonimato na internet, numa rede social, numa manifestação, de forma a ocultar minha identidade para ofender uma pessoa. Porque no mundo real, nas manifestações no mundo real, foi o que aconteceu. As pessoas, muitas vezes de má intenção, colocavam máscaras, tapavam o rosto, que era uma forma de, no mundo real, garantir o anonimato. Então, esse anonimato digital para estabelecer desordem, para criar confusão, é totalmente inválido, é totalmente abusivo. E o Marco Civil não vai amparar isso. Quer dizer, o Marco Civil busca aí, na realidade, amparar a democracia, a participação social, a cidadania, e não o contrário. Dito isso, senhoras e senhores, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Agradeço aqui as perguntas de vocês. E até a próxima com o Saber Direito Responde. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.